Boa noite, internautas da Orleans TV. Estamos aqui quinta-feira para mais um podcast PsiUQ. Hoje a nossa convidada é a Valdirene, ela é museóloga e ela é também coordenadora do Museu ao Ar Livre, né, aqui de Orleans. O nosso programa PsiUQ, o nosso podcast, tem o patrocínio da Rádio Cultura, Shambhala Natural 35 anos, 3D Telecom, BM Motos, Conecta Informática e Brat Automóveis. Iniciamos nosso programa então, lembrando que ontem, né, foi o Dia Internacional do Museu, é isso, Valdirene? Então a gente vai ter muita conversa para falar sobre museus, vamos tirar muitas dúvidas, né? E já agradecemos os internautas que já estão aqui conectados com a gente. Então, Valdirene, boa noite, seja bem-vinda, né? E vamos fazer a tua apresentação então para os nossos internautas? Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que estão acompanhando, né, hoje o programa. Falar um pouquinho sobre museu, sobre o nosso Museu ao Ar Livre aqui de Orleans também. Ontem foi o Dia Internacional dos Museus, que é uma data importante, né, para a gente enquanto trabalhador de museu e para a área museal, né, do Brasil inteiro também, que é um momento marcante nesse mês de maio, onde as instituições do Brasil inteiro, né, trabalham um tema que o IBRAM propõe, né? Certo. Então, eu sei que tu é formada, né, em museologia, né? E como é que foi esse processo, assim? Como é que tu escolheu ser museóloga, né? Na real, eu não escolhi. Eu acredito que é a profissão que escolhe a gente, né? Eu comecei a trabalhar no Museu ao Ar Livre, não tinha conhecimento sobre o museu. Na real, eu tinha feito um trabalho numa faculdade, né, no Unibave. Tinha visitado o museu uma única vez. Então, chegando a trabalhar no museu, e então, para mim, era algo tudo muito novo, né? E já existia o curso de museologia lá no Unibave. Então, eu comecei a fazer disciplinas isoladas, porque no ano que eu comecei a trabalhar não tinha o curso ainda, né, aberto turma. Então, eu comecei a fazer disciplinas isoladas. E no próximo ano eu ingressei na turma de museologia. Uhum. Né? E daí para frente, né, a gente vai gostando, né, vai se aprofundando, vai conhecendo mais sobre a área da museologia, sobre museu. E estou lá hoje, essa semana fez 15 anos que estou trabalhando no museu aqui de Orleans. Isso aqui bacana. Na tua fala, eu me dei conta também, assim, do quanto a gente se distancia, assim, né, do museu, né, principalmente o Museu ao Ar Livre, que está próximo da gente. Eu lembro que eu fui conhecer o Museu ao Ar Livre em 2006, né, então, não sou tão novo assim, né, mas o museu estava tão próximo aqui de mim, da gente, né, do povo da região, do pessoal de Orleans e região, e às vezes a gente deixa de visitar, né, de conhecer, né, a cultura, né, do museu. E eu me dei conta que em 2006 foi a primeira vez, 2006, 2007, que eu botei o pé no Museu ao Ar Livre, assim, né, e hoje eu já fiz a faculdade lá, então conheço o museu, visitava o museu. Quando vem pessoas de fora me visitar, eu levo para conhecer o museu. Já levei grupos, né, do trabalho no museu também, que eu acho que é importante compartilhar, né, essa cultura, esse conhecimento, né? Então, tu falou que tu entrou no curso de museologia, fez matérias isoladas, depois tu entrou na faculdade, terminou o curso, né, e está 15 anos trabalhando no museu. Isso, né, é uma vida, né, dedicada ao museu de certa forma. E como é que era o curso, assim? Eu sei que esse curso existiu, não sei se formou 3 turmas. E 5 turmas. 5 turmas, mas depois finalizou. Né? E eu até lembro que na época eu olhava a grade e falei assim, que curso interessante para fazer também, né? Eu estava fazendo psicologia na época. Se eu fazer uma segunda faculdade, talvez seja essa, né? Uhum. E como é que era o curso, a dinâmica do curso? Eu sei que vinha muita gente de fora também, né? Que eu acho que era o único que tinha... não sei, no estado, no Brasil, não sei como é que era essa dinâmica do... O curso de museologia do Unibave, ele foi o 3º curso do Brasil. Até então só tinha Rio, São Paulo, né? Rio e Brasília. Bahia, aliás. Depois abriu aqui em Orleans e hoje tem vários outros estados, né? Inclusive aqui em Santa Catarina. Mas o curso, ele era de finais de semana, né? Então... as pessoas que normalmente trabalhavam em instituições culturais ou museus e vinham pessoal de fora, né, de outras cidades. Então, ele tinha como característica aulas sábados, domingos,
Às vezes, no meio do ano, tinha um concentrado, então o curso funcionava nesse formato. E as disciplinas eram bastante teóricas, mas tinha muita prática, né? Então, tínhamos visitas práticas, né, em museus, e acho que isso foi encantando cada vez mais para a gente entender melhor sobre o que é museu, né, e o que se trabalha, o que se faz dentro do museu, porque às vezes o pessoal acha que o museu é só ir lá e ver as coisas, mas tem toda uma outra organização por trás. A visita ao espaço expositivo é apenas uma parte do que é o trabalho no museu. Uhum. Então, para os nossos internautas que estão entrando agora, então já assistindo o programa, Franciele Pescador, que entrou aqui, boa noite, né? Boa noite, Fran. Hoje o programa está sendo transmitido pelo Facebook também, né? E é importante que o programa ele também entrou na programação da Semana do Museu, da 20ª Semana dos Museus, que está acontecendo no Unibave. E depois a gente vai falar sobre a programação também, que está bem bacana. Giliola, Olívio Surimbelli, boa noite, Gili, tudo bem com você? Quero mandar um especial também, boa noite para a dona Zilda, né? Ela mandou uma mensagem para mim dizendo que não vai poder assistir hoje, porque ela tem uma palestra nesse mesmo horário, mas o programa vai ficar gravado e ela disse que depois, retornando, ela chega e vai assistir. A dona Zilda que não perde nenhum programa. Boa noite também para a dona Darcy, minha mãe que está lá assistindo, né? Todos os programas ela está presente com a gente. Voltando para o assunto dos museus, né? Na tua fala, assim, então, o que é um museu? Como é que a gente pode definir assim museu? É aquele, né, expositivo? É mais amplo, né, a definição de museu, assim, pelo que eu entendo. Existe uma definição de museu pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museologia, né, de Museus. Ele diz que o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos a serviço da sociedade, né? Dentro desse conceito, né, a gente pode entender que tem vários outros conceitos, mas esse é o que determina, né, o Conselho Internacional de Museologias. E os museus eles têm que trabalhar 3 coisas principais, que a gente chama o tripé da museologia, que é a salvaguarda, que é a gente guardar o nosso acervo, os objetos, sejam eles quais forem, né? Fazer pesquisa, que não basta eu ter o objeto e deixar apenas lá e não pesquisar, não saber qual a função dele ou sua origem, e comunicar. O que seria o comunicar? Eu posso comunicar aquele acervo de diversas formas. A exposição é uma delas, né? Estar expondo. Eu posso estar escrevendo um livro sobre aquele objeto ou sobre o acervo do museu como um todo. Eu posso fazer um filme, eu posso fazer um artigo, eu posso comunicar esse acervo de várias formas, por uma ação educativa, enfim. E eu comunico para quem, né? Para quem que eu vou comunicar? Não adianta eu ter um acervo guardado, fechado, eu preciso ter pessoas, então eu preciso estar aberto à sociedade. Então, é isso que é um museu. É guardar um acervo, cuidar dele, eu pesquisar e comunicar para que as pessoas possam ter acesso, né? Então não é simplesmente dizer assim, eu tenho vários objetos antigos lá em casa, por exemplo, moedas antigas, pensar aparelhos de som, televisores antigos, né? Materiais de informáticas antigos que não se usam mais, né? Fica a memória daquilo, então eu não posso dizer que eu tenho um museu na minha casa. Como é que isso... acredito que não, mas é daí que começam os museus, né? Inicialmente os museus eram chamados de gabinetes de curiosidades, que eram feitos por quem? Por colecionadores. Os colecionadores tinham diversas coleções, né? Existem várias pessoas hoje que colecionam diversas coisas. E a partir disso que começou a surgir os museus, a partir das pessoas que colecionavam. E por que eram gabinetes de curiosidade? Porque tinham várias coisas, de diferentes formas. Eram animais empalhados, eram cédulas, eram selos, eram objetos de todos os tipos, né? E com o passar dos anos, os museus foram se qualificando, né? Então, existem os museus de história, os museus de arte, os museus de ciência, os ecomuseus, os museus de território, que é uma tipologia de museu mais abrangente, que trabalha não só com o objeto, mas trabalha com a sociedade no qual ele vive. Existem os museus temáticos, então as tipologias de museus foram
sendo diversificadas ao longo dos anos, né? Então, no início, começa assim, a partir de uma coleção e do interesse, talvez, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, para cuidar, para salvaguardar, que a gente chama, né? Os objetos ou uma coleção, para que as próximas gerações possam também ter acesso a esses objetos. Nossa, que interessante, a gente acha é muito mais complexo do que a gente imagina, né, a dimensão do museu. E isso que é interessante, porque a gente vê várias formas, vários tipos de museus, né, e a vontade é visitar todos. Aproveitando aqui para dar um abraço também para a Ivanir, que entrou agora, né, a Ivanir Cunha, boa noite. Marisa Demétrio, boa noite, Marisa, tudo bem? Qual é a importância do museu, então? Se a gente pensar assim, né, o museu é um espaço de guardar coisas antigas, né, ou coisas velhas, mas ele tem uma importância, uma relevância, né? Então, eu poderia falar um pouquinho sobre a importância dos museus? Os museus, eles são importantes para a gente também entender o passado, né? Dependendo da tipologia do museu, né? Se for um museu histórico, vamos pensar assim. Mas ele é importante para a pesquisa, para a educação, para a cultura, para a contemplação, né? Às vezes a gente vai no museu, não necessariamente para aprender, mas eu vou para simplesmente contemplar, visualizar, né? Então, também tem essa questão, né? Nem sempre eu estou disposto a ir no museu, eu quero aprender alguma coisa, né? Às vezes eu vou só para passar um tempo, me distrair, né? Ele é importante também, tem a função de conhecimento, de vivência, de transformação. Então, assim, o museu ele serve para várias coisas, né? Falando em escola, ele serve também como um espaço de educação. Claro que não é uma educação formal como é uma escola, mas o museu ele também ensina muitas coisas, né? Então, essa relação museu-escola é sempre presente em todos os museus, né, espalhados ali pelo mundo. É bem interessante a tua fala, porque a gente pode trazer o museu como uma opção de lazer, né? Pegar a família num domingo, num sábado e vamos conhecer o museu, né? Vamos visitar museus da mesma forma que a gente vai para as praias, pros shoppings, né? Então o museu ele também abre essa possibilidade de visitação, né? E interação com a família e com os amigos. É questão de lazer também, né? Porque você vai com a família, às vezes quando vai para a escola, você vai com a intenção de estudar, de aprender. Quando você vai com a família, você vai às vezes por divertimento, mas você também vai aprender, né? E o museu também, hoje, ele é um espaço de turismo também. Ele é um aliado para a questão turística, né? Então, não só o nosso Museu ao Ar Livre, que é um dos principais aqui do município, um dos principais pontos, né? De visitação do turista, mas os Brasis como um todo, né? Os turistas sempre procuram, né, quando vão visitar uma cidade, buscar informações sobre a história, sobre a cultura da cidade, e os museus são espaços apropriados para isso. Valdete Furlan entrando, boa noite, Valdete, tudo bem com você? Lembrando os internautas aí que estão acompanhando que os programas ficam gravados, então a gente pode assistir depois, pedindo para vocês compartilhar o link com a rede de contato de vocês, para a gente ampliar o conhecimento aqui, que eu acho que é importante. O programa hoje está sendo transmitido pelo Facebook da Orleans TV e pelo PSIL-Q. Também é importante falar dos nossos patrocinadores, né? A Rádio Cultura, Shambhala Natural, que está fazendo 35 anos esse ano, 3D Telecom, BM Motos, Brat Automóveis, Conecta Informática e hoje a Rádio Cultura também com a gente, né? Eu lembro, em 2017, a gente esteve no museu com o pessoal do NASF, né? O grupo que a gente teve lá. Então a gente fez uma visita, né? Uma visita guiada, né? A gente fez uma vivência de biodança, que foi muito bacana. E eu lembro que o objetivo era justamente resgatar, né, a questão histórica, né? Que era um grupo de idosos, né, de certa fase, assim, né, de 50, 60, 70 anos, né? Um grupo de idosos que a gente tinha. Eram 4 grupos que a gente tinha em Gravatal, quando eu trabalhava lá. E a gente foi para o museu com esse objetivo de resgate histórico, né? Então as pessoas viram o que estava no museu ao ar livre, né? As pessoas vivenciaram aquilo, quando crianças, quando jovens, quando crianças. E muitas pessoas se emocionaram em ver, né, o que tem no museu ao ar livre, que depois eu vou falar com mais propriedade sobre o museu.
mas trouxe esse resgate, né, de lembrança, de saudosismo, né, então isso foi muito marcante, assim, para mim, para as pessoas que estavam lá naquele dia. Eu acho que isso também é um outro objetivo do museu, um outro propósito que a gente traz, né, resgatar a questão das vivências, né, das memórias do passado. Isso acontece constantemente, né, quando vem pessoas mais idosas e que vivenciaram o que o Museu Ar Livre apresenta, as pessoas realmente se emocionam, porque ali está o objeto físico, né, onde as pessoas presenciaram esse momento da vida e que hoje não estão mais no dia a dia dessas pessoas. Então, quando eles vão lá, acontece essa questão da emoção. E as pessoas que não conhecem, é tudo uma descoberta, é tudo muito novo, né? Imagine uma criança que nasceu, que tem 10, 11 anos, não vivenciou essa época, que não tinha energia elétrica, que hoje é tudo tecnológico, né? Então, às vezes, eles não têm noção do que é viver numa época sem energia elétrica. Às vezes, a gente faz algumas atividades à noite, que é a visita à luz de lamparina, onde a gente propõe essa questão, né, de levar o visitante até o espaço do museu, de noite, sem luz, apenas com a iluminação da luz de lamparina. E chegar na casa do colono com apenas a iluminação da luz de lamparina. Então, para que o visitante, esse grupo que está vivenciando isso, se coloque no lugar de como era no passado viver essa sensação, né? Cidades grandes, é difícil ficar um dia sem luz, então as pessoas não têm noção do que é viver no escuro, né? Sem energia elétrica. Então, a proposta da visita à luz de lamparina tem a ver com isso, né? De trazer essa coisa de vivenciar uma experiência que talvez algumas pessoas nunca passaram. E aquelas que já passaram, né, traz de volta, né, a questão do cheiro da lamparina, da fumaça, enfim, é muito legal. Não, olha que história, que ideia interessante. E tu falando aqui, hoje eu conheço o museu, já, né, hoje pode ser que já tive várias vezes, está mais comum, né, de estar no museu. E tu falando aqui sobre a visita de lamparina, me deu vontade de estar lá e vivenciar isso, né? Porque nossa, muito, muito interessante e muito rico mesmo, né? Vamos falar do museu, então, do museu ao ar livre, né? Eu acho que é interessante, porque é um museu, eles classificam como céu aberto. Museu ao ar livre, é isso? É um museu ao ar livre, é uma tipologia de museu, né? Vamos supor, hoje, a maior parte dos museus, eles são dentro de uma casa, um prédio histórico, ou uma casa histórica, ou num prédio novo construído para abrigar um acervo e que fica exposto, né, com um roteiro específico, enfim. E o museu ao ar livre, ele é um espaço composto por várias unidades, que a tipologia é o ao ar livre, onde ele remonta, né, como que era a época da colonização ou imigração aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Ele não é representativo só de Orleans, sobre a colonização de Orleans. Ele é um museu regional, que mostra um pouquinho de como foi, como era, né, a região aqui na época da colonização. Então, é essa diferenciação de ao ar livre. Se a gente for pensar hoje, existem os museus de território, que também são ao ar livre, são um espaço aberto. O museu também é num espaço aberto. Ele pode ser considerado ao ar livre também. Tá? Então, existe essa diferenciação para as pessoas entenderem, né, a grosso modo, o que é um museu ao ar livre e o que diferencia de outros tipos de museus. Que bacana. Vamos apresentar, então, o museu para o pessoal que não conhece, para os nossos internautas. Vamos deixar o pessoal aí com desejo, vontade de conhecer o Museu ao Ar Livre. A gente tem um videozinho aqui que vai ser passado e depois a gente continua falando mais um pouquinho sobre o museu. Vamos soltar o vídeo, então? Museu ao Ar Livre, Princesa Isabel. Mantido pela Fundação Educacional Barriga Verde, FEBAV, o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel está localizado no município de Orleans, estado de Santa Catarina, Brasil. É uma instituição de caráter tecnológico, histórico e documental, que preserva, pesquisa e divulga o patrimônio cultural de diversas etnias, destacando um acervo proveniente da imigração em Orleans e região sul catarinense, no final do século XIX e início do século XX.
Inaugurado em 1980, teve como idealizador o padre João Leonir Dalauba, sendo o primeiro museu do gênero na América Latina. Instalado numa área de 20 mil metros quadrados, suas construções mantêm características tradicionais das pequenas indústrias coloniais utilizadas pelos imigrantes, com diversos equipamentos que possibilitaram ao colonizador a fabricação de objetos para suas necessidades. O museu é tombado pelo Estado de Santa Catarina e pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, como Patrimônio Cultural Brasileiro. Também se encontra nas dependências do museu a Casa de Pedra, que abriga a Unidade de Imigração Conde d'Eu, Laboratório de Conservação e Restauração, LACOR, e o Centro de Documentação Histórica Plínio Benício, CEDOI. Este formado por coleções, entre elas a documentação da empresa colonizadora Grã-Pará, empresa responsável pela colonização do dote de casamento da princesa Isabel, no sul catarinense. Museu ao Ar Livre, Princesa Isabel. Então, que imagem bonita, que imagem interessante, né? Provavelmente dá vontade de conhecer, dá vontade de visitar, né? E eu acho que a gente fica muito orgulho de saber que existe esse material preservado, bem cuidado, né? E a Valdirene ali cuidando desse espaço, né? O que a gente pode falar mais do Museu ao Ar Livre, assim, para os nossos internautas? O pessoal entender, hoje estou no museu, tenho várias pessoas que trabalham lá, mas passou muitas pessoas, muitas mãos, né, que construíram esse museu, desde a época do Padre João, lá em 1876, 77, que quando iniciou a construção do museu. Professor César de Oliveira Souza, que ficou muitos anos também à frente do Museu Ar Livre, a população de Orleans, várias pessoas ajudaram na construção do Museu Ar Livre. Quando o Padre João pensou num projeto inicial, que era indústrias familiares, que era apenas um galpão contendo objetos das indústrias da época, ele buscou, então, auxílio, né, de pessoas para estar construindo um espaço. E lá em Brasília ele conseguiu, com o Conselho Nacional de Referência Cultural, e vieram várias pessoas, vários técnicos estudar essa ideia do Padre João. E a ideia inicial dele foi ampliada, e foi aonde surgiu o Museu Ar Livre como ele é hoje, né? Então, Padre João, né, sempre foi visionário em várias situações, e eu sempre digo que, além de padre, ele era uma pessoa envolvida com a questão cultural, com a questão histórica. Então, muito do que a gente tem hoje em Orleans e em várias outras cidades é graças às ideias dele e o empenho e as pessoas que estavam ao lado dele, que auxiliaram na construção disso tudo, né? A FEBAV, que está hoje ainda mantendo o Museu Ar Livre desde o início, né? Então, estamos aí continuando, dando sequência àquele projeto inicial do Padre João, e que várias pessoas passaram e que ainda vão passar, e que eu acredito que vão continuar cuidando, né, desse acervo, desse patrimônio cultural, que é super importante, não só para Orleans, mas para toda a região. Não é à toa que ele foi também tombado a nível nacional em 2019, então ele tem relevância não só para Orleans e região, para o Brasil inteiro. Ele foi tombado porque ele é importante, ele é uma referência na questão do acervo que ele tem, na representatividade, na importância que teve a formação da imigração europeia aqui na região sul. Muito do acervo provavelmente foi doação, né? As pessoas foram doando o acervo que tem lá, né? Eu acredito que sim. E hoje ainda surge pessoas levando. E como é que foi sendo esse processo, assim? A constituição do museu algumas coisas foram compradas, outras foram doação, e ainda hoje tem pessoas que querem doar, né? A gente sempre
analisa a questão do que o museu trabalha, né? Qual é o contexto do museu, para ver se o acervo também condiz com o que o museu está representando. Mas ainda, até hoje, claro, é mais raro algumas pessoas, mas ainda acontece de pessoas quererem doar alguma coisa para o museu. Dentro da característica do museu, é analisado, é estudado e aí é aceito. Isso, temos alguns critérios, né, porque se a gente for aceitar tudo que as pessoas querem doar, às vezes, um celular antigo, né, o museu trabalha a questão da colonização, então a gente tem que analisar essa questão. Talvez um celular não sirva para o nosso museu, mas serve para outro museu. Sim. Então tem essa questão da tipologia e o tempo que o museu trabalha, que deve ser também mantido, senão a gente sai fora do foco, né? Sim. Fora da proposta do museu no qual ele foi construído. É bem isso, não dá para... É como tu vai numa festa, mas tem que ter não pode se prender aos detalhes, assim, né? Tem que seguir aquele padrão. A gente não consegue abraçar o mundo. Não tem como eu ir de terno numa praia. Eu acho que essa é a ideia, assim, né? Isso. Que até dá pra ir, né? Mas não é o convencional. Fica assim. fora de contexto. Fica fora de contexto, bem essa linha. Boa noite, Sandra Bernardo, de Criciúma, minha prima. Boa noite especial para dona Neuza Rodrigues, a dona Neuza que está assistindo o programa lá de Portugal. Ela chegou ontem lá para visitar os filhos, os netos, né? Mandou um vídeo para mim no aeroporto, na chegada lá, abraçando os netos. Então, dona Neuza, bem-vinda e obrigado por estar compartilhando aqui mensagens no nosso chat, né? Estamos aqui com a Valdirene, estamos aqui com os nossos patrocinadores, né? Rádio Cultura, Xambala Natural 35 anos, 3D Telecom, BM Motos, Conecta Informática, Brat Automóveis. Lembrando que o programa fica gravado, né? Então quem não conseguiu assistir agora, a Cirlei já disse que não vai conseguir assistir, a dona Zilda, mas já me afirmaram que chegando em casa ou amanhã vão estar assistindo o programa. Importante também que todos compartilhem, né? Porque é informação. E quanto mais gente ter acesso à informação, mais, né, a gente transforma esse país. Visitação do museu, né? O pessoal que está aqui assistindo e está louco para visitar o Museu ao Ar Livre de Orleans. Como é que funciona a questão da visitação do museu? Eu posso chegar lá a qualquer hora, a qualquer momento? Então, o museu ele funciona de terça a domingo, a partir das 9 ao meio-dia, da 1h30 até as 18 horas. Sábados, domingos e feriados, ele abre às 9 e fecha às 18 horas. Então, a entrada é até às 17 horas. Então, esse é o horário de visitação. Às segundas, o museu é fechado, né? Questão de manutenção, folga de funcionário, né? Então, esse é um horário que já vem há muito tempo, há muitos anos que o museu funciona nesses horários. À noite, como o museu trata de espaço que é sem energia elétrica, então a única possibilidade de fazer a visita à noite é ou de luz de lamparina, né? E claro que aí a gente não consegue também fazer uma visita em todos os espaços, e também é uma visita que deve ser agendada, né, para grupos e tal, então não é feito com tanta frequência, né? Mas a visita, para quem quiser durante o dia, é só chegar na recepção e ali o pessoal vai orientar como funciona a visita. As visitas guiadas nós temos para grupos escolares, então as escolas que querem agendar é só entrar em contato com o museu, agendar a visita. Uma pessoa sempre vai acompanhar por todas as unidades, explicando, né, a história do museu, explicando o que tem naquelas unidades. E para grupos também de turistas, a gente faz essa visita guiada. E as demais pessoas que queiram visitar, né, a família, enfim, a gente disponibiliza um guia impresso, onde a pessoa também consegue se orientar com facilidade, né? Esse guia que nós temos aqui. As câmeras pegam aqui, vamos ver. É bem fácil o pessoal se orientar com esse guia. Bem tranquilo. E aí o pessoal consegue fazer a visita também no espaço do museu. Vou mostrar o guia aqui para o pessoal.
E aí, quem quiser também fazer a visita, né, entrar em contato com o museu, a gente tem um telefone que é o 3466-5611, pode estar ligando, agendando. Nós temos as redes sociais, que é o Museu Ar Livre, que é o nosso Instagram, e no Facebook, Museu ao Ar Livre. Nós temos também o site, né, museuaoarlivre.com.br, as pessoas podem estar entrando lá, conhecendo um pouquinho mais sobre o museu, tem os contatos, os horários de funcionamento, temos também informações sobre o Centro de Documentação, que é o acervo sobre a colonização aqui da nossa região. Então, no site tem bastante informação, pessoal que queira conhecer um pouquinho mais. Eu estava pensando hoje de manhã, durante a semana, né, sobre o programa, enfim, e aí eu estava justamente pensando essa questão, né, da visita guiada, né, e da visita sem o guia, né, isso de forma geral em todos os museus que a gente acaba indo. E a visita guiada, ela se torna mais rica, né, no sentido que tu é apresentado a história, é apresentado cada peça, então, eu acho que isso traz uma diferencial para a visita não guiada. Mas esse material produzido aqui, ele ficou tão bom, assim, que facilita muito, né, para quem não tiver o guia no momento e, né, a pessoa poder se acompanhar sozinho e se encontrar dentro do museu ao ar livre, né. Então, eu acho que está de parabéns quem desenvolveu esse material, porque ele ficou bem claro mesmo e eu acho que é bem importante isso, né. Eu acho que tu já falou, mas a gente talvez vamos bater mais um pouquinho na mesma tecla, assim, não, acho que tu respondeu assim, porque a pergunta era assim, qual é a importância do Museu ao Ar Livre para Orleans, né? Então ele tem uma importância, só que tu ampliou, ele tem uma importância para o Brasil, né? Então... Isso, a constituição do Museu ao Ar Livre é para mostrar um pouquinho sobre como que era a nossa colonização, né? De deixar guardado ali exposto para as pessoas que não vivenciaram o período da colonização entenderem como que era aquele processo. Então, ele é importante não só para entender, né, sobre a colonização, mas para aprender várias outras coisas no espaço do museu. Lá é possível aprender matemática, biologia, temos algumas aulas com, principalmente Colégio Unibave, a gente consegue fazer atividade relacionada à questão de força, trabalhar o pi, trabalhar as engrenagens. Então, é possível você aprender além do que o museu apresenta. Quando a gente visita, assim, de primeiro momento, a gente consegue entender, é só sobre cultura, história. Não, é possível entender muito mais, além dessa disciplina, que é a história, né? Então, e aí, ele tem essa questão da relevância regional, porque ele não está mostrando só a história de Orleans, né? De toda a região sul, de como foi o processo de colonização da região sul, que é muito parecido, Orleans, Grã-Pará, Uruçanga. Basicamente, o processo de colonização é quase o mesmo, né? Talvez tenha diferenciação de algumas etnias, dependendo em algumas regiões, mas o contexto é muito parecido. Então, ele tem essa relevância regional e também, por conta do tombamento, uma relevância nacional também. Quando tu estava falando da questão da aprendizagem no museu, né, levar os acadêmicos, levar os estudantes para aprender nesse processo de aprendizagem, eu lembro que em 2018, no curso de psicologia, a gente tinha disciplina de desenvolvimento 2, que aí trabalhava a fase adulta e a fase da pessoa idosa. Uhum. E numa das aulas a gente convidou um casal de idoso, né? Foi até os pais da Rose Mazuco, a esposa do Marcelo Lolli. Hoje não estão aqui, faleceram já, né? Mas eles compartilharam esse momento com a gente. Então, até me emocionando agora. Então, a gente foi no sábado de manhã, a gente recebeu esse casal e a gente deu uma volta com eles pelo museu e eles olhando, né? E falando como é que era o casamento deles quando entrou na capela. Estou até emocionado agora. O casamento deles quando entrou na capela, e fomos caminhando pelo museu e as lavadoras de roupa, todo o material que tem lá, né? Então, foi muito representativo aquele momento de aprendizagem para mim, né? Para nós, para nossa turma naquele momento. Então, as possibilidades do museu, elas são muito mais amplas do que
apenas olhar, né? Ela traz um leque muito grande de possibilidades. Isso, quando a gente recebe, principalmente os grupos de idosos, a gente aprende mais do que ensina, né? Porque eles vivenciaram esse período, então eles têm conhecimento total do que nós temos lá no museu. Então, a gente aprende muito. Às vezes você tem uma peça lá, você não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento de como funciona, e chega um grupo e vai lá e conta como funciona a peça, como que era usada. Então, isso também encanta, sabe? Porque a gente está lá trabalhando, mas a gente não conhece tudo, não conhece todo o acervo, não conhece como tudo funciona. Então, a gente também está lá para aprender. Isso, que bacana, que interessante, né? Dona Irene Vieira, boa noite. Dona Irene Vieira de Criciúma, né, acompanhando aqui pelo YouTube da Orleans TV. E aqui no nosso YouTube, no Facebook, a gente tem aqui a Edna de Biase Cascais. Dona Edna, boa noite. Dona Edna vai ser convocada a estar aqui com a gente. E o Zé, grande amigo Zé, boa noite. Estamos aqui. Falamos do museu. Ele tem um papel social, ele contribui para a educação, né? Isso está bem claro e acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão. Qual é o papel do museu para a contribuição social? Qual é o papel do museu para a educação, né? A principal, no caso dos museus, é contar a história, né? De uma forma geral. E mostrar o processo evolutivo da sociedade. Enfim, dá para aprender várias coisas com o museu. Ele tem a função também de juntar pessoas, de trazer informação, de ser um espaço de integração, de aprendizagem. Então, ele tem uma função muito importante para a sociedade como um todo. Ele pode ser um agregador de informação, pode ser um agregador de recreação. Os turistas podem vir e utilizar ele de diversas formas. Então, o museu ele tem várias funções, mas entendo que a principal função dele é de ensinar, né? Ensinar as pessoas a entenderem o processo do passado, no caso do museu, né? Do nosso Museu ao Ar Livre, e com ele aprender, às vezes, a não cometer alguns erros, dependendo dos tipos de museus, né? A aprender a não cometer alguns erros que aconteceram no passado. Existem ali os museus dos holocaustos, os museus que tratam questões de guerras. Então, eles estão ali para mostrar um período não bom da nossa história, mas que estão ali para a gente aprender e não cometer os mesmos erros. E essa tua fala ela é bem importante, bem significativa, porque precisa ser lembrado, né? E o museu ele traz esse retrato, né? Isso aconteceu, né? Então a gente não pode virar a página e dizer não, foi tudo perfeito, foi tudo bonito, né? Então é bem significativa essa tua fala nesse momento. E fora o museu ao ar livre, assim, qual é a tua experiência em outros museus que tu chegou a conhecer? Algum te marcou? Como é que foi isso? Ou algum museu que tu gostaria de conhecer, que tu não conhece? Eu conheci alguns museus, né, aqui de Santa Catarina, alguns museus no Paraná, Rio Grande do Sul, né, alguns museus em São Paulo. Um museu que eu gostei bastante, que eu conheci, foi o Museu do Futebol. Museu do Futebol? Museu do Futebol, por incrível que pareça. Futebol não é uma coisa que eu gosto, que não tem interesse, enfim, não é não faz parte do meu dia a dia, mas a forma como ele trata a exposição para o público é muito interessante. Então, eu gostei muito da forma como ele expôs o material, como ele trata o acervo, como ele trata o tema, né, o futebol. E um museu que eu queria conhecer é o Museu do Louvre. Né? Louvre. Acho que todo mundo conhece, já viu na TV, e eu queria conhecer o Museu do Louvre. É um sonho? Vamos dizer que seria um sonho. Vai realizar? Se tivesse oportunidade, gostaria de conhecer o Museu do Louvre. Quem sabe não realiza esse sonho. Uma outra categoria de museu, e foi bem difundido também durante a pandemia, os museus virtuais, né? O que é um museu virtual, assim, para os nossos internautas? É uma outra tipologia, né, de museus, que é um museu que não tem um acervo físico, que não tem um espaço físico, onde o visitante ou
consegue acessar apenas de forma virtual, né, por meio de um computador. E é dessa forma que funciona o museu virtual, que é diferente de você fazer uma visita virtual num espaço já constituído, né? Você pode fazer uma visita virtual em um museu que existe, né? Existem algumas plataformas, alguns meios de se fazer essa visita, mas existe o museu virtual também, que ele é só de forma virtual, ele não tem um acervo físico. Então tem essa diferenciação de visita virtual e de museu virtual. Ah, sim. Desconhecia essa questão. Vamos lá. Dona Ana Rosa Catânio. Boa noite, Júnior, grande amigão. E ela coloca aqui, já estive no museu, muitas lembranças. A Dona Rosa esteve no grupo lá em 2017, do NASF, quando a gente levou lá para a vivência. Dona Rosa estava lá presente com outros colegas. Abraço, saudade também, Dona Rosa. Eu tava pensando na questão assim, cultural, né? Então, quando a gente fala em cultura, né, a gente lembra dos artistas, né? Vou dizer um artista importante para Orleans, Tony Cascais, pai do Daniel. A gente lembra do carnaval, a gente lembra de várias outras formas de cultura, né, que são importantes também, não vamos negar, né, que toda forma de cultura é importante, seja a música, o teatro, a dança. Mas eu não me dei conta que eu não vejo o museu entrar nessa lista, né? Quando a gente fala assim, Semana Cultural de Orleans ou de qualquer outro município, mas eu não vejo essa divulgação dos museus, eu não sei se, né, de forma cultural, né? Então, assim, conheça o Museu ao Ar Livre, visite e tal, mas uma divulgação cultural mesmo, né? Vamos pensar assim, o museu como forma de cultura no município. Como é que tu vê essa forma? É que o museu, ele acontece o ano todo, né? Vamos supor, ano passado, a gente, as semanas culturais do município, o museu sempre tem a participação, né? Com atividades, enfim, mas a questão cultural do museu acontece o ano todo, né? A exemplo dessa semana, onde se intensifica as atividades, porque tem um tema, os museus do Brasil inteiro estão trabalhando em cima do dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. Lá na primavera também tem outro evento a nível nacional, que também são realizadas atividades, mas as atividades culturais do museu acontecem um ano inteiro. Por exemplo, semana que vem nós teremos uma apresentação de teatro, às vezes a gente tem ações educativas. Então, a ação cultural do museu acontece o ano todo, né? Talvez, às vezes, passa desapercebido, porque isso não tem uma intensificação tão grande como a Semana de Museus pra gente, né? Então, está acontecendo essa semana a Semana Nacional, a 20ª Semana Nacional dos Museus. Isso. No Unibab, isso. Esse ano... Vamos falar da programação, então, o que está acontecendo. E agradecer também porque o nosso programa, podcast, entrou na programação. Então, a gente ficou muito feliz pelo presente que foi dado para a gente. Isso. Nós estamos na 20ª Semana Nacional de Museus, que é um evento a nível nacional, que o Instituto Brasileiro de Museus, ele sempre convida os museus brasileiros a realizarem atividades, né? Pode ser exposições, pode ser apresentações, visitas guiadas, enfim, o que os museus pensarem de atividades em torno de um tema, né? Sempre tem um tema para se trabalhar. Esse ano é o poder dos museus, né? Onde que está o poder dos museus? Está nessa questão de fazer pesquisa, comunicação, divulgação, entre outras coisas. E a nossa programação está acontecendo do dia 17 ao dia 22, com várias atividades. Tivemos visitas guiadas, ainda temos alguns agendamentos. Temos também o Yoga Beneficente, que vai acontecer domingo, às 14 horas, lá no Museu Ar Livre, com a instrutora Gabriela Iogni, onde as pessoas que forem participar fazem a sua inscrição. E o valor revertido para a participação da aula é revertido para uma família, né, que está precisando nesse momento. Na sexta-feira, nós vamos ter o lançamento do livro
Colônia Zambuja, um lançamento na versão italiana. E depois teremos, após o lançamento, nós temos a apresentação do filme A Zambuja, Imigração Italiana aqui do sul de Santa Catarina, que também foi gravado algumas cenas no Museu Ar Livre e em algumas outras cidades daqui da região sul. Temos hoje, às 19 horas, vamos ter uma missa lá no Salão da Capela também, em função também da programação do museu. E nós tivemos também uma parceria, ainda estamos com uma exposição lá na sede do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro, que é uma exposição sobre a colônia Grã-Pará, que é uma parceria com o Ecomuseu e acontece lá na sede do Ecomuseu, lá em Lauro Miller. Toda a programação aberta para a comunidade? A programação é aberta para a comunidade. Quem quiser participar amanhã e assistir o filme, é necessário dar o nome, porque as nossas vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse pode estar ligando no 3466-5611 e deixar o seu nome para poder participar. Bacana, bacana. Entrou aqui o Tony Cascais, boa noite, parabéns para vocês. Obrigado, seu Tony. Seu Tony, que é um exemplo para a nossa cultura, né? Músico, pai do Daniel também aqui, que está sempre assistindo. Tem uma pergunta aqui do nosso internauta, do José. Ele está perguntando se o museu, né, eles recebem visita dos alunos da cidade. O Museu Ar Livre recebe visita dos alunos da cidade? Como é que é esse processo? Está sendo muito... tu avalia como sendo baixa procura, alta procura? Está dentro do esperado, assim, as escolas contribuindo para levar os alunos? As escolas são um dos principais públicos, né, do museu. Todas as escolas, sem exceção do município, já visitaram o museu. Claro, dependendo da programação dos professores, a gente recebe esses grupos escolares, faz a visita guiada. Claro que ainda em função da pandemia ainda estão retomando, né? Algumas escolas ainda estão voltando à sua normalidade, vamos dizer assim. E nós já temos recebido várias escolas esse ano. E as escolas do município também sempre estão nos visitando, fazendo estudando, né, o conteúdo dentro do conteúdo programático do professor. Então, a gente sempre tem uma boa procura das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou escolas privadas. Aproveitar para convidar, então, todas as escolas do estado aí, da região, né, para trazer os seus alunos aqui, ligar para o museu, fazer a reserva. Eu acho que é importante a gente contribuir, né, com conhecimento, né, com a questão histórica das pessoas. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, depois de anunciar o próximo programa, e a gente conversa mais um pouquinho com a Valdirene. Então, o programa de hoje, né, patrocinado pela Rádio Cultura, Grande Padilha, grande abraço. Xambala Produtos Naturais, completando 35 anos, abraço para o Constantino. 3D Telecom, BM Motos, Conecta Informática e Brat Automóveis. Nosso próximo programa, né, a gente vai trazer o nosso convidado aqui, que é o Joelson Firmiano, mais conhecido como Firmiano, né? O Joelson é 3º sargento, instrutor do PROERG. A gente vai conversar com temas prevenção ao uso de drogas na infância e na adolescência. Programa que a gente espera ali a participação dos pais, dos adolescentes. Então acho que vai ser um programa muito interessante e a gente conta com a presença dos nossos internautas. Certo, pessoal? Vamos ver quem é que está aqui nas nossas redes sociais. Bastante gente no WhatsApp, né? Claudiane Show, Rodrigo Opa, aqui, ok. Mandar um abraço para a Estefânia, trabalha ali na lanchonete da esquina do Luiz, porque eu prometi para ela o abraço no programa passado e acabei esquecendo, então aqui mantendo um abraço para ela também. E o seu Tony Cascais, ele faz um comentário muito interessante aqui. Vamos lá, ele diz: nosso museu ao ar livre é um dos mais melhores da América do Sul. Com certeza é ou não é? Ele foi considerado o primeiro museu do gênero na América Latina, quando ele foi construído, né? Então, não existiam essa tipologia de museus. Ele é considerado hoje o primeiro, não vamos dizer mais o único, porque, como eu já mencionei, existem hoje vários outros museus
a céu aberto ou ao ar livre, ou museus de território que podem ser considerados também museus a céu aberto. Uhum. Então foi o primeiro, assim, ele que abriu portas para América Latina. O Museu ao Ar Livre também foi um marco na história do Brasil, né, em relação, por causa disso, né, que não existiam museus dessa tipologia. Então, isso é mencionado em livros, né, essa criação do nosso museu aqui de Orleans. Então, assim, dentro da área museológica, ele tem uma relevância muito grande, e esse reconhecimento para nós também é muito importante. Tem um trabalho de resgate de acervo. Quando eu vi o pessoal com os livros ali, eu acho que é esse o termo, né? Resgate, não sei a temática, mas eu vi o pessoal ali fazendo manutenção, cuidando, resgatando, né? E como é que é esse processo na prática, assim? Como é que vocês chegam nesse... É o trabalho de conservação, né, que isso. a gente fala. Preservação e conservação, que é um trabalho constante que os museus precisam fazer, né, para preservar os seus acervos. Que se a gente não cuidar e não ter o cuidado com atenção desses objetos, eles têm um tempo de vida também. Então, o cuidado com o acervo, essa preservação, esse cuidado, é para que ele consiga, né, mais tempo de vida, vamos dizer assim, é possível. Então, é o cuidado de não expor na luz, ou de não ter acesso a mofo, a fungo, longe de cupins, né, se for um objeto de madeira. Então, o cuidado de preservar o acervo é um trabalho constante nos museus. Até mesmo a questão da limpeza, da higienização, né? Ter o cuidado de, quando for visitar museus, não comer nesses espaços, porque pode deixar restos de alimento, o resto de alimento chama fungo, chama inseto, e isso prejudica o acervo. Então, tem vários cuidados que a gente tem que ter para preservar o objeto, para que ele fique muito mais tempo, né? Para que outras pessoas possam ter acesso. É o trabalho de bastidor, né? É o trabalho de bastidor. Então, que bacana isso. Como é percebido dentro da questão do cuidado dos museus, na manutenção, até na questão de recursos financeiros, como é que os municípios, de forma geral, não vou falar de Orleans, mas dentro do museu, como é que tu percebe na região a participação dos da gestão municipal? Existem vários museus que são mantidos por prefeituras, né? Então, aí a manutenção de responsabilidade de prefeituras. O nosso museu, ele é mantido pela FEBAV, que é uma instituição pública, né, de direito privado, mas que a gente sempre conta com o apoio também do poder público. A gestão atual tem nos auxiliado em muito, né, na preservação do acervo, sempre contribuindo com termos de fomento para a manutenção do nosso espaço, porque hoje a nossa manutenção vem das entradas, a gente cobra uma entrada, então para nós é muito importante quando o visitante vem e contribui ali com a taxa de entrada, para que a gente possa também manter esse patrimônio de uma forma bonita, de uma forma conservada. Então, a manutenção vem da nossa instituição, da FEBAV, que é a mantenedora, alguns projetos externos que são mais raros a gente conseguir, né, porque existem, não tem tantos editais abertos para a área de museus. Em Santa Catarina a gente conseguiu, esse ano que passou e no outro, 2 projetos por edital, do edital Elizabeth Anderle, mas não é o suficiente para manter a instituição, o museu funcionando. Então, a gente depende muito de recursos de outras fontes para poder manter. Então, o valor da entrada, que às vezes o pessoal acha muito caro, R$10 para entrar no museu, né? Hoje em dia é um valor muito simbólico. Sim. E ele tem uma importância muito grande para a gente, para manter o espaço limpo, um espaço conservado, e que o visitante possa vir fazer a sua visita. Então, é importante que as pessoas também entendam assim, que a gente também precisa desse apoio da população para manter o nosso espaço sempre bonito e atraente para o visitante local e o turista. Se a gente for fazer um comparativo dessa taxa simbólica de R$10 com o ingresso de um cinema, né, a gente vê a desproporção, né, ou o que a gente gasta no shopping, enfim, ou no restaurante.
Mas, então, esse dinheiro ele é importante, essa taxa simbólica, ela é importante sim para manutenção, isso é claro. Então a gente consegue, quando a gente visita lá, a gente consegue pagar com orgulho, que eu acho que é um investimento para a cultura, né, do país, investir, né, na questão dos museus. E um outro ponto que eu queria ver contigo também, porque eu acho que existem casos que é liberado essa contribuição, assim. A gente tem algumas gratuidades também, né? Meias entradas, por exemplo, estudantes, professores, idosos e os moradores do município têm direito à meia entrada. Então, os moradores do município, sim, bacana, tem esse incentivo, né? É uma forma de incentivar que eles façam a visita no museu. Claro, levam um comprovante de residência, já tem o direito à meia entrada. Eu não sabia disso. E crianças menores de 6 anos também não é cobrada a entrada. Temos algumas outras gratuidades também, de alguns grupos, enfim. Então, a gente também tem esse tipo de benefício, né? Não é que tudo é cobrado, algumas coisas também são gratuitamente. As escolas do município não é cobrada a entrada, então é uma forma de incentivar as escolas a estarem levando os alunos a conhecer mais sobre o município de Orleans, né? Já que o museu está dentro do município, então é uma forma que nós encontramos de estar incentivando a população também estar valorizando esse patrimônio. Então a escola é essencial para isso, né? É por meio das crianças que a gente consegue, já desde pequenininho, falar da importância do museu. Então, por isso que tem essa parceria, né, de que as escolas no município, a entrada é gratuita. E o pessoal geralmente respeita a questão da limpeza do museu, né? Lixo, essas coisas. Como é que é depois das visitas, assim, de grupos? Não, isso é tranquilo, né? Não temos problemas em relação a isso. Que bacana. Nosso programa está chegando ao final aqui, né? Entrou aqui o seu José Alberton dando boa noite, o Miguel Burati Júnior. Boa noite, Miguel, tudo bem? E José Alberton colocou aqui, compensa muito essa taxa, o museu é muito bonito, com certeza. E o Giacomo, que está acompanhando todos os programas também, entrou aqui. Boa noite, ótima live. Agradeço o Giacomo por ter entrado. Mais uma vez falando dos nossos patrocinadores, né? Rádio Cultura, Xambala 35 anos, 3D Telecom, BM Motos, Conecta Informática e Brat Automóveis. Aproveitando agora então que nós estamos no final do nosso programa, vamos ver se tem alguma coisa no Facebook, nada, vamos ver aqui no Instagram. A Dan Cachoeira aqui, batendo palma, que bom. A Dan, que faz parte da primeira fase de psicologia de Braço do Norte. Eu estive lá. A gente recebe os alunos do Unibave também para aulas, né, dentro do espaço do museu. Então, essa parceria do Unibave e museu tem sempre funcionado. Que bom. Estamos aqui, então. Valdirene, considerações finais para os nossos internautas da Orleans TV. Fica à vontade. Então, gostaria de deixar aqui o convite para quem não conhece o museu. Se não puder ir essa semana, né? Semana de museus, pode ir semana que vem, ou outro dia que conseguir ir. E também quem não conhece os museus de suas cidades, que vá visitar, né? Que é importante também as pessoas conhecerem os que os outros municípios também oferecem. E convidar também novamente para participar do yoga no domingo às 14 horas, que é uma atividade ao ar livre, que é um momento que você relaxa, você faz uma atividade física. Então, é muito, muito bacana a atividade do yoga. Quem tiver interesse, é só tá ligando no 3466-5611 e deixar seu nome para participar. Ou simplesmente aparecer no domingo, às 14 horas, leva o seu tapetinho ou sua toalha e vai com uma roupa adequada para a prática de yoga, que vai ser bem-vindo. Então, a gente aqui agradece ao Valdirene que se dispôs a estar aqui, né? Agradecemos também aqui para a gente estar na programação da 20ª Semana Nacional dos Museus. E fica o agradecimento aqui, né, a todos os internautas, a todos os patrocinadores do programa, né? Gostaria de convidá-los, né, para assistir o próximo programa, que vai ser com Joelso Fermiano. A gente vai falar sobre a questão da prevenção às drogas na infância e na adolescência. Então acho que vai ser um programa muito
esclarecedor, o Fermiano que atua no ProERD aqui do município. Então fica o nosso agradecimento. Boa noite a todos e até o próximo programa então.